Vamos para as nossas entrevistas. Temos então agora Orlando Zacconi. Já esteve aqui com a gente, fez tanto sucesso, foi tão bem que a gente resolveu, as pessoas curtiram tanto que resolveu trazê-lo de volta 15 dias depois. O Orlando Zacconi é advogado, delegado de polícia aposentado, coordenador nacional dos policiais antifascismo, doutor em ciência política, mestre em ciências penais. Depois dele virá o teólogo e vaticanista Faustino Teixeira, e a gente encerra a sexta-feira com o nosso Humberto Matos. Orlando Zacconi, muito bem chegado, que bom, tudo bem? Mauro, bom dia, tudo bem? Prazer estar novamente no programa, obrigado pelo convite. Legal. Zacconi, o tema da segurança é hoje um tema crucial para o país, principalmente nas grandes cidades, mas não só nelas, não apenas nas grandes cidades, e a gente conversamos da outra vez sobre este modelo de política de segurança, que é o modelo da direita tradicional no Brasil, sempre foi, e mais agudizado ainda da extrema-direita, que é esse modelo do encarcera, prende, tortura, arrebenta, mata, e o que a gente tem visto são os governos estaduais e municipais do PT aderindo a esta lógica. O corolário desse processo está sendo a PEC da segurança pública, enviada pelo governo, por Lewandowski, para o Congresso Nacional. Eu queria aprofundar um pouco a tua análise sobre esta PEC da segurança neste contexto. E também o que pode acontecer com ela, né? Porque o próprio Lewandowski falou, nós mandamos para lá, mas ela pode ser mudada. Pode ser mudada em que sentido, na sua avaliação? Por favor. Então, vamos lá. Um dos pontos considerados mais positivos pelo governo seria a constitucionalização da federalização da segurança pública, ou seja, desde a lei que foi promulgada pelo Temer, mas construída pelo governo do PT anterior, você tem a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que é um sistema nacional, né? E esse sistema nacional cria a chamada Política Nacional de Segurança Pública e Segurança Social, né? Isso é visto como um avanço porque se clama pela entrada cada vez maior da União nas questões da segurança. Então, o aumento, né, da força que a segurança pública passa a ter num governo neoliberal é peça fundamental para a manutenção desse governo. Porque como governar, né, num modelo de desigualdades e de tanta corrupção, porque a corrupção não é um defeito do modelo neoliberal, a corrupção faz parte, é funcional no governo neoliberal. E hoje, né, Mauro, a gente abre o celular e sabe tudo o que está acontecendo. Antigamente, né, era difícil chegar a informação de um rombo, né, de uma fraude como essa do INSS, né, o conhecimento até mesmo dos pensionistas, né, porque não havia comunicação. Hoje a coisa está quase que imediata, a comunicação, e o sentimento de insatisfação em relação a esses governos neoliberais, porque, repara, tudo é colocado na conta do governo. A corrupção não é do sistema neoliberal, a corrupção é do governo, né? A incapacidade de promover bem-estar social, distribuição de renda, não é do sistema, né? A incapacidade é do governo. E o governo precisa ter, né, um dispositivo para se manter no governo, né, e principalmente, né, e a lei antiterrorista, tudo isso que foi aparecendo, né, no nosso Brasil, vem por conta disso. Nós precisamos ter dispositivos que possam ser acionados para evitar, né, derrubada de governo, insatisfação, revoltas, sedições, né? E como é que você vai fazer isso? Com o aparato repressor do Estado, no sentido de organizar. Esse é um lado, né, da segurança pública enquanto um mecanismo de manutenção da governabilidade. Mas a gente tem um outro lado também, que também é produto do sistema econômico, né, que é o aumento da violência, né, o aumento dos índices criminais nos grandes centros, né? Imagina, a gente, daqui no Rio de Janeiro, estou falando daqui do Rio, você tem ali Complexo do Alemão, né? Maré,
uma série de comunidades assim gigantes, né, onde a pobreza e a ausência do Estado em tudo, saneamento básico, falta tudo ali, né, falta o Estado completamente. E ali, né, é digamos, um barril de pólvora, digamos assim, né, essa expressão. Pode explodir a qualquer momento. E aí a segurança pública passa a ser, as polícias, né, a força que o Estado tem para manter, né, a governabilidade, mas o povo está sentindo essa violência, o povo está sentindo esses índices criminais, então o povo está sendo assaltado na rua. Hoje quem está sendo assaltado não são os bancos, ainda tem esse problema, né, o Mauro, né? Parou o assalto a banco, né? Os assaltos agora estão ocorrendo justamente na rua, com os transeuntes, no ônibus, com o trabalhador indo, né, ao trabalho. Então isso cria também essa insatisfação do trabalhador que não consegue enxergar que por trás desse problema existe uma questão econômica, né? E aí ele acha que isso é um problema de governo e o governo tenta responder isso com o espetáculo da segurança pública. O que é o espetáculo da segurança pública? Você vai ligar a TV agora no Bom Dia, que não é o nosso Bom Dia, o Bom Dia deles, né? Não é do Manhã Brasil, né? Aí liga lá no Bom Dia Brasil, o que vai acontecer? Vai mostrar operações policiais, pessoas sendo presas, né? Falar organização criminosa, que, aliás, esse termo está lá na PEC, né? E ele continua sendo falado, como se, eu não sei, a sensação que dá é que todo problema que existe hoje no planeta são as organizações criminosas. Se não existisse organização criminosa, o modelo econômico estava voando, estava todo mundo feliz, né? Porque todo o mal-estar que nós vivemos hoje é por conta de organizações criminosas. Quanto essas organizações criminosas, na verdade, surgem, né, no espaço desse modelo econômico, claro, porque nós estamos falando de mercadorias, droga. Pô, nós estamos falando de uma mercadoria. Como é que a gente vai, né, enfrentar o tema das drogas, né? Se a gente for pensar que vai ser como repressão, vai ficar essa coisa que a gente está vivendo aqui há 30, 40 anos. Por quê? Quantos traficantes foram presos nos últimos 40 anos? Quantos foram mortos? Entendeu? Quantas operações, quanto de dinheiro o Estado já gastou nos últimos 40 anos em operações, em blindados, helicópteros, para enfrentar. E a questão das drogas se mantém cada vez mais forte, porque nós estamos falando de uma mercadoria. As pessoas querem consumir essas substâncias. Então, aí o que acontece? Outra questão econômica. Os países centrais viram por maconha. Maconha é uma droga consumida no mundo quase como uma cerveja. Essa é a verdade, irmão. Por quê? Porque ela é consumida por diferentes estratos sociais, gente rica, gente pobre, né? É consumida por faixas etárias diferentes, né? Coroas como a gente, mas também tem a garotada que fuma. É uma cerveja. E aí, como fazer com uma mercadoria dessa? Legalizaram. Lá nos Estados Unidos já está basicamente federalizada a legalização da maconha, até a extrema-direita nem questiona isso, Trump e tal. Europa está indo para o mesmo caminho, e a gente tem aqui a exceção, que é o Uruguai, né, que sempre foi exceção aqui, né, dentro do nosso eixo, né, de dependência, que partiu para frente. Mas o Brasil está aqui nessa situação, né? Buscando uma resposta midiática, porque hoje a segurança pública praticamente é uma resposta midiática, e nós da esquerda não conseguimos comunicar, que aí é que tem um problema que a gente conversou no último programa. Por que acaba que a esquerda ela usa o mesmo discurso da direita? Porque ela não consegue reverter essa construção de que o grande problema do modelo neoliberal são os índices criminais, a violência, que isso é fruto de um dado da natureza. É quase como se os crimes, a violência, surgissem como a chuva, entendeu? Como as estações do ano, e não é isso, né? Então, a gente precisa voltar a entender o crime, né, e a violência dentro da dinâmica social, dentro das estruturas sociais, da base econômica, e começarmos a dialogar com o trabalhador sobre isso. Né? Essa eu acho que tem que ser a virada. E a gente perdeu isso lá atrás, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso. Assim que terminou a ditadura, tivemos governos democráticos, populares, que tentaram, né, fazer uma virada na segurança pública, transformando a segurança pública na segurança do trabalhador, defendendo a casa dos trabalhadores, como o Brizola fez aqui no Rio. Isso tudo foi jogado contra a gente. Estão defendendo vagabundo. Aí passou
o olhar é que praticamente todo mundo que mora na favela é vagabundo. Eles não fazem esse discurso direto, né? Mas eles dizem o seguinte: bom, se ali está o crime organizado, eu não posso ter sequer limites para atuar, né, de forma militar naquele espaço. E, na verdade, o que está acontecendo é que a gente tem a ocupação militar das áreas pobres, que é o mesmo processo que acontece em Gaza, é o mesmo processo que aconteceu na Colômbia, lá no Projeto Colômbia, que foi visitada 3, 4 vezes pelo Sérgio Cabral, na época do que fez as UPPs do Rio, aí vieram com a invenção da UPP, acaba o UPP, volta a outra forma de ocupação, que não é permanente, mas o que está em jogo é isso, é como fazer um controle militar das áreas pobres, e isso é um modelo, né, neoliberal que nos coloca, e a esquerda não está tendo força ainda de reverter esse debate. Você falou do Sérgio Cabral indo para a Colômbia, mas nós temos agora o prefeito aí da capital indo para El Salvador. Filhote do Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral também foi muito aplaudido com o projeto da UPP pela esquerda. Sim. Quem que alimentou agora, aquele projeto? Orlando, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, pelos progressistas, Mauro, desculpa. Pelos progressistas. Orlando, deixa eu te perguntar, você foi delegado quantos anos? Então, eu fiquei 23 anos na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá. E consegui me aposentar porque eu tinha 10 anos de contribuição no INSS anteriores. E como nós temos aposentadoria especial, nós podemos aposentar em 30 anos. Então, ainda fiquei 3 anos no abono permanência. Legal. Orlando, diz uma coisa para mim. É possível ser um delegado de polícia sem torturar? Sem ter tortura como método de investigação? Dá para fazer? Dá para ser assim? Claro que dá, até porque tortura é crime. Então, é como se você me perguntasse: é possível ser delegado sem praticar crime? Essa pergunta é interessante, né? Porque a tortura é crime. Então, você perguntar: é possível ser um delegado sem praticar tortura, sem praticar crime? E essa pergunta é interessante porque ela remete a um espaço que a polícia ocupa, né, dentro da estrutura do Estado, que é um espaço da exceção. Polícia, estado de exceção puro, Mauro. Também já conversamos, a gente falou muita coisa no último programa, mas é isso, a polícia quando atua, né, o objetivo imediato é fazer cessar uma emergência. E ali as regras são suspensas, né? E nessa suspensão das regras, para a polícia restabelecer uma certa normalidade, para o direito voltar a atuar, muitas vezes a polícia ela não tem um comando legal que controle ela, né? E aí ela vai ser julgada a posteriori, né? Então, é isso, né? Dentro desse espaço da exceção que muitas vezes você tem torturas para buscar confissões, né, para que se chegue num cativeiro de um crime, entendeu? Agora eu vou te perguntar, Mauro, se um delegado torturar alguém para tirar de um cativeiro de um sequestro, um grande empresário, porque esses é que são os sequestros que vão dar repercussão, né? Isso vai ser visto como tortura? Não sei. Né? No caso Amarildo, que foi um caso emblemático que eu participei diretamente, teve algo que foi muito interessante. Em um determinado momento da investigação do desaparecimento do Amarildo, todo mundo, imprensa, amigos, parentes, todo mundo perguntava, não o que a polícia fez com o Amarildo, todo mundo perguntava para mim quem era Amarildo. É como se, na hipótese de se descobrir que Amarildo era traficante da Rocinha, qualquer coisa que a polícia fizesse com ele estaria justificado, né? Por quê? Porque esse espaço de exceção que a polícia atua permite, inclusive, execuções extrajudiciais. E a gente sabe disso e é uma experiência histórica, né, não do Brasil, da América do Sul. Isso está na nossa sociabilidade, conforme a gente conversou, né, onde a construção desses inimigos, né, que hoje ocorre no mundo inteiro, né, seja, né, os terroristas muçulmanos, seja os traficantes de droga, não é à toa que se criou, né, o termo narcoterrorista. Pô, olha que termo, maravilha de termo para se construir um sujeito matável. Narcoterrorista. Pô, narcoterrorista hoje é qualquer garoto, né, morador de uma favela. Ele pode ser apresentado como Amarildo, tentaram apresentar Amarildo,
como traficante de droga. Tentaram construir que ele tinha sido morto pelo tráfico numa briga interna do tráfico. Olha só que loucura. Isso com imagens, apresentando imagens na televisão do Amarildo sendo colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar. Então, quer dizer, esse discurso, né, de que a polícia ela tem uma carta branca para atuar no enfrentamento, né, dessa atividade criminosa, porque para enfrentar esses grandes inimigos, né, que colocam em risco a população, a polícia não pode ir somente com um aparato legal. É preciso, né, uma carta branca para o enfrentamento dessas atividades. É aí que mora o problema, né, porque a polícia tem carta branca quando a pessoa for reconhecida como traficante, mas se ele for reconhecido como pedreiro, aí a polícia está lascada, porque você está autorizado a executar traficante. Ninguém te autorizou a executar pedreiro. Então, a disputa era sobre quem era Amarildo, traficante ou pedreiro. Tanto que até hoje, quando eles se referem a Amarildo, eles fazem questão de qualificar a vida daquela pessoa. O pedreiro Amarildo, o ajudante de pedreiro Amarildo. Não bota só Amarildo, não. Tem que qualificar para dizer o seguinte: olha, os policiais estão respondendo porque executaram a pessoa errada. Executaram um homem de bem. Executaram um trabalhador, né? Não um vagabundo. Agora, essa lógica eu estudei na tese do doutorado que eu fiz na UF, que resultou num livro chamado Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, isso tudo é contemplado numa forma jurídica. Por quê? Eu estudei os inquéritos que são instaurados no Brasil sempre que a polícia mata uma pessoa estando em serviço policial. Então, por exemplo, se tem uma operação policial e tem 3 mortos, é instaurado um inquérito para apurar se essas mortes estão dentro ou fora da lei. E eu observei que mais de 95% desses inquéritos são arquivados em menos de 5 anos. E quando o Ministério Público, que é o titular da ação, arquiva esse inquérito, ele está dizendo que aquela morte praticada por um policial é uma morte dentro da lei, uma morte legal. E eu fui estudar esses pedidos de arquivamento, eu tive acesso a esses pedidos de arquivamento que ficam num subterrâneo do sistema judiciário, porque eles são arquivados e ninguém tem acesso, não são processos públicos. E aí, como eles têm um número, eu pedi a pesquisa e o tribunal não são públicos porque você não tem facilidade de acessar, mas como pesquisador você consegue. E aí eu fui estudar o que o Ministério Público colocava no pedido de arquivamento. É impressionante, Mauro. Eles falam, olha só, um padrão, que o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. Bom, se o Ministério Público está dizendo que o local do fato é um elemento para justificar a morte, significa que se a polícia mata dentro da favela, está tudo certo. Se matar fora, a gente tem que ter um cuidado maior de observar. Mas, pô, quando ele bota no pedido de arquivamento, o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiro entre polícia e bandido, ele está justificando a morte pelo local do fato. Ao mesmo tempo, também se coloca em todos os pedidos de arquivamento a condição do morto. O morto tem passagem no tráfico. Porra! Quer dizer, ter passagem no tráfico hoje no Brasil, Mauro, é praticamente, né, uma condição de vulnerabilidade da sua própria vida. Porque se você for morto pela polícia, bom, vai estar lá escrito pelo promotor que você tem passagem no tráfico, então beleza, pode ser morto. Né? Então eu fui estudando, né, toda essa narrativa, essa construção desse inimigo, né, e dessa política de extermínio, e a tese ela vai dizer que essa quantidade de pessoas mortas pela polícia no Brasil, seja na Bahia do PT, seja no Rio de Janeiro do PL, né, essa quantidade de pessoas mortas, elas não caracterizam desvio de função da polícia. Não caracteriza desvio de função. Não? Isso caracteriza uma política de Estado. Porque, repara, o que a tese diz? A polícia mata, mas não mata sozinha. Por que ela não mata sozinha? Porque tem um promotor de justiça que vai pedir um arquivamento, tem um juiz que arquiva, ou seja, o Estado brasileiro está dizendo que essa grande letalidade ela não está fora da lei. Ela está dentro da lei, porque ela é contemplada na forma de uma legítima defesa.
Mas como é que tem legítima defesa? Nenhum dos processos que eu estudei, que foram arquivados, dos inquéritos, trazem elementos objetivos de legítima defesa, ou seja, um policial ferido, né, um carro atingido, uma viatura da polícia atingida por bala. Não, tem um sujeito morto com um kit que é apresentado, que é uma pequena quantidade de drogas, uma arma, às vezes uma arma que nem atira. Olha só, Mauro, um dos processos que eu investiguei, a arma que foi apresentada com morto foi levada à perícia, porque toda arma que é apreendida na investigação é periciada. Chegou no ICCA, o perito falou, olha, essa arma não produz disparo de arma de fogo. E olha que incrível, os policiais disseram que mataram o cara porque o cara estava atirando neles. Aí tu fica naquela tensão. Bom, agora sim apareceu um elemento probatório que está desconstruindo a narrativa dos policiais. Vai para o Procurador-Geral de Justiça. Sabe o que a assessoria do Procurador-Geral de Justiça fala? Que o policial não é obrigado a saber se a arma atira ou não. Mas quem disse que a arma atirava eram os policiais, mas eles constroem essa narrativa e mantêm o arquivamento. Ou seja, se uma pessoa que é um morador da favela, que tem uma passagem, né, um antecedente criminal no tráfico, se ele tiver 10 tiros nas costas, elementos que, inclusive, indicam uma execução, isso não vai gerar responsabilidade para o policial e, principalmente, para o Estado, né? Porque eu acho que a responsabilidade maior aí, né, que tem que ser perquirida é do próprio Estado. Mas não, o Estado trabalha tudo isso como uma política. Matar vagabundo, vamos usar essa expressão, que é a expressão policial no Brasil, não é desvio de função, é uma prática e uma função policial homologada pelo Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro ele traz uma coisa que eu queria até conversar contigo, não sei se nós vamos ter hoje tempo, mas é o legalismo autoritário. Pô, isso é brilhante. Foi um americanista que estudou a ditadura militar brasileira, esqueci o nome. Legalismo autoritário? Legalismo autoritário. Olha só observar, ó, tá aqui a capa do livro, tá? Do Orlando, tá? Indignos de Vida, a forma jurídica de política de extermínio de inimigos da cidade do Rio de Janeiro. Inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Infelizmente, o livro está esgotado, nós vamos ter que esperar uma nova edição, mas a notícia boa é que ele está em PDF, a tese, na biblioteca da UF. Então, se você botar o título Indignos de Vida UF, ele vai remeter à biblioteca onde tem um arquivo em PDF do livro, então todos podem acessar gratuitamente. Agora, voltando ao legalismo autoritário, olha só que interessante. Queria saber dessa noção tua. Pô, isso é genial. O cara estudou a ditadura brasileira e percebeu que o Brasil foi o país do Cone Sul que teve o menor número de desaparecidos. Imagina, o Brasil, com esse território gigante, teve menos desaparecidos do que o Uruguai, a Argentina, o Chile. Mas aí ele observou que o Brasil foi o país que teve o maior número de processos judiciais contra dissidentes. Ou seja, o sistema jurídico nacional atuou de forma muito eficiente durante a ditadura militar. Ou seja, a repressão no Brasil não era só policial, era uma repressão policial, mas era também uma repressão judicial, através, né, de todo o sistema de justiça militar, que produziu uma quantidade de processos contra dissidentes muito maior. A coisa assim, quer dizer, é inversamente proporcional. Nós temos mais processos judiciais contra dissidentes que a Argentina, Uruguai e Chile, e temos menos desaparecidos do que lá. Né? E aí ele cunhou essa expressão, né, legalismo autoritário. E, inclusive, ele dizia coisas interessantes, por exemplo, esse legalismo autoritário permitia que discos do Chico Buarque, livros do Karl Marx, você sabia que na ditadura, né, oficialmente, era publicado e vendido o livro do Marx. Mas, assim, tudo era permitido, e aí é que entra a questão do legalismo autoritário, tudo é permitido até a hora que não interessa ao governo, até a hora que não interessa mais ao regime. Né? E aí, dentro desse legalismo autoritário, está sendo distribuído, mas, olha, agora já não está mais agradando, acabou. Apreende tudo, prende, censura. Então, essa coisa entre a legalidade, né, e a exceção, né, ela trabalha com um aparato judicial. E foi essa a minha intenção quando eu escrevi a tese do doutorado. Foi mostrar que não adianta a gente ficar olhando
né, essa letalidade somente para a polícia. Inclusive, eu escrevo isso. Quem ficar olhando só para o batalhão da Polícia Militar e para a delegacia, essa grande letalidade, né, eu já não falo mais nem letalidade policial, eu falo letalidade do sistema penal, né, ou a partir de ações policiais, porque ela contempla a participação de órgãos do Estado, como Poder Judiciário, e sem contar o apoio de setores da sociedade, como uma mídia que aplaude cancelamento de CPF, aquilo tudo que a gente já conversou, que você sabe, né, desses programas policiais que rolam e que incentivam, né, essas execuções extrajudiciais. Essas execuções estão à margem da lei. Então, em tese, ilegais. No entanto, elas estão sancionadas pelo sistema judicial. Sim, e aí é que... Então, é uma coisa esquizofrênica, né? É fora da lei, mas o sistema encarregado de aplicar a lei sanciona, aprova. Pois é, mas é por isso que eu usei o termo forma jurídica no subtítulo da tese. Por quê? Tem um autor, que é um teórico do direito, e esse é de esquerda mesmo, Pachucanes. Né? O Pachucanes, ele dizia o seguinte: o direito ele não existe na doutrina, porque na doutrina ele é somente uma ideia. Né? Todos são iguais perante a lei. Isso é uma norma constitucional, mas isso é uma ideia. Né? Porque aonde que o direito se concretiza? Aí o Pachucanes vai falar nas formas jurídicas. O que são as formas jurídicas? As decisões, as sentenças judiciais, os acórdãos dos tribunais, os relatórios do delegado, as promoções do Ministério Público. Então, eu fui estudar o direito na forma jurídica da promoção de arquivamento do Ministério Público. Ali está o direito. E no direito pátrio, eu vou te dizer, matar vagabundo, pelo que eu li nas promoções, não é algo contra a lei, não. Pelo contrário, é algo entendido como um homicídio legal, porque eles constroem uma figura que não tem previsão legal, mas na forma jurídica isso é construído, né, de uma legítima defesa pela condição do morto, ou seja, uma legítima defesa social, digamos assim, ou seja, a polícia exterminar um elemento que é construído como inimigo, né, interno, traficante com passagem na justiça e tal, é uma forma de defesa social. Por isso que eu fiz a crítica à PEC do Lewandowski, quando utiliza 7, 8 vezes, né, essa terminologia de defesa social. Defesa social é algo muito perigoso, porque ela construiu a ideologia da defesa social, que depois, junto com a ideologia da segurança nacional, formaram tudo isso que a gente presenciou na ditadura, dessa construção do inimigo interno. Isso veio lá das escolas francesas, acho que a gente conversou sobre isso, do imperialismo, da Argélia, porque, olha só, o território da Argélia era território da França, Mauro. Então, quando os caras começam a se revoltar contra a ocupação, como é que você vai fazer para que um aparato militar atue contra um cidadão francês? Entendeu? E aí você tem que fazer toda a construção, não é mais defesa nacional. A defesa nacional é do inimigo externo. Agora tem que construir, juntar a defesa nacional à defesa social. Esse inimigo interno, ele, né, é perigoso para o ambiente social. E aí esse inimigo interno passa a ser sujeito matável. Essa que é a construção. É interessante que a gente vai na formulação. Deixa eu só registrar. O Márcio Sozeski chegou aqui como novo membro, chegou o Francisco Agostinho também, muito bem chegados. A Verônica diz: Congresso quer anistia. Quem mantém Múrcio já anistiou. Que é o seguinte: essas formas jurídicas, me parece que você pode ter até um processo delas irem subindo até se transformarem em lei. Você pega, por exemplo, lá na Europa, nos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, deu uma entrevista agora para a Fox News, na qual ele falou: eu tenho dúvida se os migrantes têm todos os direitos que os demais cidadãos, se os direitos humanos dos migrantes são os mesmos direitos dos cidadãos aqui americanos. Né? Ele usa lá a expressão americana. Então você começa a ter uma situação em que e isso vai ter repercussão na lei, né? Em algum momento vai ter repercussão na lei. Desse processo, né? Na Europa,
de dizer que antes o migrante nasceu o filho, ele era, na França, por exemplo, ele era francês, já não é mais, né? Mesmo que o migrante esteja lá na França, que nasça o filho na França, ele não é considerado francês. Então, você vai construindo essas situações, né, de subcidadãos. Aqui no Brasil, o tema da migração ainda não está colocado de maneira tão relevante, apesar de que a gente vê morte de senegalês, morte de peruano, morte de venezuelano, morte de boliviano, mas o subcidadão aqui é o favelado, né? O subcidadão é o indígena, o subcidadão é o pobre, o periférico, de uma maneira geral, né? E se a gente for a fundo, é o negro, né? Porque a subcidadania do Brasil ele é construída historicamente, né, no processo da escravidão e depois, né, na própria abolição, que não contemplou direitos fundamentais como acesso à terra, né, ao negro. Quer dizer, quando a gente fala de morador da favela, a gente está falando do local onde os negros moram no Brasil também, né? E, evidentemente, que essa questão ela é relevante na sociabilidade, né? Na forma como isso é naturalizado, digamos assim. Como que essa subcidadania do morador da favela, principalmente para a classe média brasileira, né, que aplaude e fica encantada com esses espetáculos militares dentro das periferias, e fica, né, porque senão esses jornais não venderiam esse espetáculo se não houvesse todo um encantamento por parte, né, dessas classe média ligeira. Meu pai usava esse termo, classe média ligeira, fazendo referência ao boxe, né? Então, esse espetáculo todo que encanta vem por conta desse processo histórico, onde você vê ali, né, que aquela população negra ela não tem os mesmos direitos, né, do que o restante da população. Então, esse racismo, que se fala de racismo estrutural, ele está ali presente, com certeza, né? E, bom, isso tudo está no DNA das forças policiais, né? Porque as forças policiais no Brasil, elas surgem nesse contexto de perseguição ao negro, Vidal, né, aqui no Rio de Janeiro, né, capturar os foragidos, né, os negros fujões. E o controle, isso é uma das primeiras funções da polícia no Brasil, foi fazer o controle da circulação dos negros na cidade. Porque, repara, os escravos da cidade, eles eram diferentes dos escravos do campo, eles não estavam na corrente, né? Eles circulavam no mercado, fazer compra, voltavam para casa, mas a partir de 1 hora, sei lá, 10 horas da noite, acho que era isso, eles não podiam mais circular. Então, eles tinham horário para circular na cidade. E quem é que fazia o controle desse horário? A polícia. Então, a polícia, historicamente, no Brasil, já começa exercendo essa função de controle, né, da população negra. Tem uma questão aqui que o Denilson traz, que é o caso aí desses últimos 2 dias, né, que viralizou. Só fazendo um ajuste aqui, Denilson, a Polícia Militar da Bahia, conhecida por ser a mais assassina do Brasil, realizou nesta quarta-feira, anteontem, uma homenagem ao general nazista Erwin Rommel nas redes sociais oficiais. Só um ajuste, foi a Academia da Polícia Militar lá da Bahia, e aí a Polícia Militar, né, diante do escândalo, soltou uma nota condenando tal, e a publicação desapareceu, não está mais nas redes da Academia da Polícia Militar. E aí te pergunto, a ideologia nazista ou nazifascista ou da extrema-direita, estou te perguntando isso para o líder, ou um dos principais líderes do policiais antifascismo do país. O fascismo ou o nazismo é uma ideologia recorrente nas polícias? E aí uma segunda pergunta junto a esta. Há uma diferença entre polícia militar e polícia civil? Deste ponto de vista? Sim. Então, Mauro, vamos lá. Acho que a primeira pergunta, a gente tem que entender que a polícia é um reflexo, é um espelho do que acontece no ambiente social. O nazismo e o fascismo, enquanto uma ideologia, é um modo de vida, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, extermínio de categorias. Vamos matar traficantes de droga, né? Que hoje é um modelo que eu acuso, na minha tese, como sendo uma política de Estado no Brasil. Então, exterminar traficantes. Isso é um modo de vida fascista, nazifascista. Porque o extermínio de grupos para o florescimento, né, de uma sociedade é um modo de pensar nazifascista, né?
No caso do fascismo, mais visando os oponentes políticos, no caso do nazismo, mais visando a limpeza, a higienização de uma raça, mas assim, mata judeu, mata comunista, mata traficante, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Não adianta vir, mas o comunista quer um mundo melhor, o judeu não fez nada, o traficante não, esse vende droga, pelo amor de Deus. Esse raciocínio tosco que setores da esquerda trazem, entendeu? Porque o que eu já vi de gente inteligente, mas aí depois eu nem sei se é tão inteligente assim, do campo da esquerda, defendendo, né? Política de extermínio de traficantes, porque é o crime organizado, aí cai nesse discurso, né, que a gente falou, de que o crime organizado é que é o responsável por todos os problemas que nós estamos vendo. Aí o cara perde a noção do que é ser um cara de esquerda, né, do que é ter um pensamento crítico. Mas, voltando, o cara não é formado nesse pensamento dentro das academias de polícia. Isso também é um erro de leitura que eu vejo em gente muito boa, que fala o seguinte, temos que mudar o currículo das escolas policiais para o cara ter uma formação, como se essa tendência, né, a uma conduta fascista, né, esse desejo de exterminar grupos, fosse construído só dentro da polícia. A polícia reforça o negócio que já entra com o cara. O cara que entra na polícia, ele já vem do ambiente social com esse pensamento. Eu cansei de fazer reunião em conselho comunitário, que eu tinha uma senhorinha, eu lembro lá na Tijuca, aqui no Rio, uma senhorinha que virava para mim, doutor, a polícia tem que matar mesmo, tem que matar esse vagabundo. Eu falava, então eu vou arrumar uma arma, vou dar para a senhora matar. A senhora que vai fazer essa função agora. Porque, sabe, é impressionante quando você faz reunião em conselho comunitário e tudo, como que esse discurso de extermínio, ele está disseminado no ambiente social. Então, dizer que é a polícia que constrói esse sujeito, né, com esse pensamento, não. A polícia cria, né, um espaço, né, que aí o cara vai ganhar uma arma. Porra, aí o negócio fica muito sério, né? Porque aí você está dando uma arma para esse sujeito e não está desconstruindo, que é o que a polícia devia fazer. Olha só, não existem inimigos matáveis, existem criminosos, que são aqueles que operam contra a lei, que violam o contrato social, que têm que ser presos e aos quais se garante o devido processo legal, etc. e tal, mas isso não é feito. Não é feito. O devido processo legal hoje no Brasil é só para quem está na política, para os empresários, para os crimes empresariais, para os crimes políticos, para traficantes de droga. Eu não vejo ninguém defendendo o devido processo legal. Ninguém, nenhum dos campos, nem no campo progressista, nem no campo da direita, até porque eles estão de mãos dadas. Então, esse sujeito, ele entra na polícia já com esse pensamento. E ali nós temos um problema, que é sobre isso que eu também queria falar, a diferença da polícia civil para a militar. Uhum. Hoje, a grande diferença não é mais, né, policiamento ostensivo e investigação. Até porque não é natural de nenhuma polícia fazer somente uma parte do trabalho de polícia. A polícia militar investiga, tem a P2, que é um grupo dentro da polícia militar que faz investigação. E a polícia civil faz policiamento ostensivo. No Rio de Janeiro a gente tem a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, que atua como BOP, sem investigação, fazendo operações militarizadas. Então a diferença não está mais nas funções. Hoje, a grande diferença da Polícia Civil e da Polícia Militar está em que a Polícia Civil, ela bate cabeça somente para um senhor, que é o governador. A Polícia Militar bate cabeça para dois senhores. Bate cabeça para o governador, que paga o seu salário, que produz uma política de segurança, mas a Polícia Militar ela ainda está ligada ao Exército, através de um cordão umbilical, porque ela é força auxiliar e de reserva do Exército. Por isso, esse é o grande problema hoje. A Polícia Militar, a qualquer momento, pode se voltar contra o governador, como fez lá em São Paulo, a gente conversou no último programa, quando o comandante da Polícia Militar, no governo Dória, conclamou policiais a participarem da motociata do Bolsonaro, sendo Dória num governo de oposição. Ali ficou claro que o comandante da Polícia Militar ele estava batendo cabeça para o outro senhor, né? Não estava batendo cabeça para o governador. Então, acho que a desmilitarização é um tema que tem que entrar, né, forte novamente, porque diz respeito a essa força que os militares tiveram pós-ditadura militar, como eles se mantiveram fortes dentro do regime
de democratização. Né? Os militares pensaram nisso tudo, isso foi planejado, Mauro. Eu estou querendo estudar isso agora no pós-doc, a democracia militar brasileira. Democracia militar brasileira. O que os militares fizeram, desde a Constituinte até, né, a ascensão do governo Bolsonaro, que foi um governo militar. Maravilha. Isso... Vamos fazer um diálogo, você e o Genuíno aqui. Exatamente. O Genuíno, ele está indo agora, dia 14, quarta-feira da semana que vem, nós vamos estar numa mesa, aproveito lá para convidar todo mundo, nós vamos ter uma mesa na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, né, o que resta da ditadura na segurança pública brasileira, e o José Genuíno é um dos convidados que vai falar da experiência dele na Constituinte. Ele vivenciou isso tudo, inclusive ele lançou um livro agora, não sei se você sabe, mas ele lançou um livro, e ele vai botar livro lá para fazer um lançamento lá também. Segunda-feira ele vem aqui, antes de ir para lá. Maravilha, mande um grande abraço para ele. O José Genuíno, ele é um político assim, figuraça, que a gente foi meu professor no cursinho, cara. Meu professor. Doutor Angelical traz uma questão aqui, uma ponderação para você. Sou PM e discordo. Na formação, assim, incentivo formal a práticas de tortura, extermínio e afins. É o famoso currículo oculto ou subcultura policial. Sim, acho que a gente não está discordando. Eu vejo que esse tipo de formação na Polícia Militar só vai pegar a pessoa que já vem com essa formação no ambiente social. Aliás, tem muitos que vão para a polícia para isso, para receber essa informação. Ou seja, eu estou indo para a polícia hoje, muitas pessoas até desistem, vários me procuram e falam assim, pô, doutor Zacone, eu não posso fazer não, porque o jeito que eu vejo que a polícia trabalha, eu não... Como é que o senhor conseguiu? Essa é a grande pergunta, que é a pergunta que o Mauro Lopes fez para mim. É possível um delegado de polícia trabalhar sem torturar? Porque parece que é da natureza. Então, aqueles que se identificam com esse modo de operar da polícia, aqueles que estão com esse pensamento, é que procuram as instituições para fazer o concurso. O cara já vem meio que preparado. Lógico que ali ele vai receber toda uma programação, né, e um incentivo a essas práticas. Eu acho que a gente está discordando em parte, não no todo. Legal. Felipe Marinho, olha que interessante. Bom dia, Mauro e Orlando. Diante desse estado de exceção permanente que você descreve, como a esquerda deveria encarar facções como o PCC e o Comando Vermelho? Existem diferença entre essas facções? Existem, claro que existe. O PCC é um comando único, que ele não enfrenta a disputa do território com outros comandos. A preocupação do PCC é só a relação com o poder político e com as forças policiais, e ela trabalha isso de uma forma mais empresarial, como outrora o Jogo do Bicho fazia no Rio de Janeiro, né? Estava ali, e olha que ali, porque ali, embora tivessem muitos banqueiros, havia uma cúpula, havia uma organização, não havia uma disputa, cada um no seu quadrado. Né? Mas não estou fazendo comparação da estrutura da organização, não. Estou fazendo comparação somente no sentido de que eram comandos que não enfrentavam uma disputa com outros grupos. Né? Dialogavam com o poder político e com a polícia, né? De diversas formas. E aí, no caso do Comando Vermelho, a gente tem uma outra realidade, porque o Comando Vermelho ele vai, né, fazendo divisões e vai havendo uma disputa dos territórios entre essas facções, amigos dos amigos, terceiro comando puro, etc. e tal. Mas o que eu vejo, que aí a pergunta é como é que a gente, nesse estado de exceção, vai atuar em relação a esses grupos. Eu acho que a intervenção tem que ser pela ordem econômica. Repara, todas essas facções, seja PCC, seja Comando Vermelho, elas estão disputando o quê? Economias. Economias do território, não é isso? Então, agora no Rio de Janeiro, a coisa chegou no absurdo porque o tráfico está cobrando segurança privada. Para o seu condomínio não ser invadido, tem que pagar uma mensalidade por mês. Isso quem fazia era a milícia. Então, hoje está mais do que provado, a milícia vende droga. Então, não tem mais essa distinção, milícia, tráfico, são organizações... Tá dissolvendo a diferença entre milícia e os comandos? Para mim, não existe mais, aliás, nunca existiu.
Havia ali uma forma de apresentação, sempre. Só que o tráfico aprendeu com a milícia que você pode dominar o território sem vender droga. A milícia já fez isso no Rio. E a milícia aprendeu com o tráfico, que não custa nada também botar mais um commodity ali, mais uma mercadoria ali na prateleira. Então, hoje a milícia faz exatamente o que o tráfico faz a mesma coisa que a milícia faz, eles estão disputando as economias do território. Gatonete, transporte alternativo, gás, droga. Agora, a ideia que a gente tinha no passado, então, estou perguntando se é no passado, não sei se ainda vige, então, é que o tráfico era constituído, os comandos, né, Comando Vermelho, PCC, pelo pessoal do tráfico e pelo pessoal das periferias, das favelas que era recrutado. E que as milícias eram compostas basicamente pelos PMs. Isso está desaparecendo? Na origem, né? Hoje, inclusive, tem regiões no Rio de Janeiro que existe uma sociedade entre os que se apresentam como milícia e os que se apresentam como tráfico. Eles, inclusive, se fundiram em vários territórios aqui no Rio. O que acontece é que, voltando à pergunta lá do como atuar, né, eu acho que o Estado tem que fazer uma intervenção econômica. Por exemplo, eu acho uma vergonha e um absurdo essas comunidades terem autorização para que a iniciativa privada venda o gás. Porque não dá. Repara, o cara que vai vender o gás ali, ele é obrigado, porque o território está ocupado pela facção, a pagar um pedágio. E ele tem que repassar esse pedágio para o morador. Então, hoje, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o morador da favela paga dentro da favela um valor maior pelo gás do que se ele sair. Só que ele não pode sair e trazer o gás para dentro da favela. Então, hoje, o morador da Rocinha, ele está proibido de sair para comprar o gás mais barato e levar o gás para dentro de casa. Ele tem que comprar o gás lá dentro, com ágio, que é o dinheiro que vai para o tráfico, né? Mas que vai para a milícia, na área das milícias. Então, o que a gente tinha que fazer? Meu amigo, acabou essa brincadeira de iniciativa privada com gás nessas comunidades. Meu irmão, acabou. Estatiza. Estatizou, venda tabelada. Não tem. E aí a repressão, né? Caso, né, eles criem as bocas de gás, entendeu? É nesse sentido. Mas eles vão comprar o gás aonde? Porque o gás é diferente da droga. Você está entendendo? A droga, o cara tem um fornecedor do Paraguai, um fornecedor da Bolívia. No gás, não tem quem produz, né? Vai ser fiscalizado e ele não tem como, né, conseguir aquela mercadoria através de um mercado completamente legal. Então, se você estatiza a venda do gás, já dá uma quebrada numa perna. Aí, vamos lá. Droga. Vamos legalizar, porra, no mínimo a maconha. Né? Porque a maconha, conforme eu falei anteriormente, é uma droga hoje considerada quase como uma cerveja. Imagina você botar o mercado da cerveja na mão, porra, do crime, né, que chamam de organizado. Eu não consigo nem falar crime organizado, porque eu não vejo essa organização toda no sentido desse varejo, que a gente concentra sempre a atenção, né, para o varejo das drogas. Legaliza as drogas. Pô, transporte alternativo, isso é fácil de resolver. O transporte alternativo só existe por conta de uma falta de controle do transporte público municipal. As empresas de ônibus, a FETransport, eles fazem as rotas dos ônibus. Porra, nunca vi isso. O Brizola acabou com essa palhaçada, chamou eles, falaram, olha, quem vai fazer as rotas somos nós, que as rotas dos ônibus têm que ser feitas no interesse do trabalhador. Ah, a gente não quer porque não vai dar lucro, então eu vou encampar. Encampa essa porra toda, estatiza, acabou. É assim que tem que ser a conversa com essa turma. Mas a conversa, infelizmente, é outra, né? Imagina a quantidade de grana que não rola, entendeu? Aí já nego já expande, não é? Não, ônibus é pouco, vamos dar um BRT para os caras também. E aí fica tudo que a gente está vivendo, né? E o trabalhador, para sair aqui pertinho, né, do Valqueire para Barra, eu estou aqui na Barra da Tijuca, do Valqueire para Barra é um bairro que demora de carro 20, 30 minutos. Sabe quantos ônibus o trabalhador tem que pegar do Valqueire para Barra da Tijuca se ele sair do Valqueire para trabalhar na Barra? 3 conduções, 3, pagando, e não tem ingresso, bilhete único, não, pagando 3 passagens. Porra, o que acontece? Aparece uma van e o cara fala, Barra da Tijuca, R$10. O cara se joga, entendeu? Aí aquelas vans saem lotadas. Por quê? Porque para o trabalhador ele não tem outra opção de transporte. E quem é que vai controlar essas vans? Entendeu? E por que
está entendendo? Essa intervenção econômica tem muito mais chance de ser bem-sucedida do que essas operações militarizadas que só visam o extermínio de pessoas, e é a tanato-política mesmo, no sentido de que esse modelo econômico precisa matar gente, entendeu? Precisa encarcerar gente, porque tem uma sobra de pessoas que não são encaixadas nem como produtores, nem como consumidores, e o destino para os miseráveis nesse modelo econômico é, né, a vala e o cárcere. Era isso que nós devíamos estar dialogando com as periferias, era isso que a gente devia estar dialogando, mas infelizmente a gente está completamente cooptado pelo discurso de que o problema da favela é o crime organizado, ou seja, se sair de lá o tráfico, se sair de lá a milícia, aquilo ali vai virar uma Disneylândia. Eu não acredito nesse discurso e eu acho que a gente não pode ser cooptado por ele. É isso. Sim, perfeito. Então, tinha uma pergunta aqui exatamente sobre a questão das drogas, que você já respondeu, descriminalização das drogas, você já encaixou nessa pergunta. A Sônia Maria diz, como combater o argumento de que a polícia prende e a justiça solta? Eles usam isso como justificativa para a violência. Sim, não tem outro argumento do que mostrar que existe distinção entre polícia e justiça. Porque no dia que a justiça fizer a mesma coisa que a polícia, nós estamos lascados. Nós estamos fritos, né? O que a gente critica, justamente, né, o que aconteceu na Lava Jato, que foi amplamente criticado pela esquerda, foi um comportamento policial dos órgãos judiciais. Então, se a gente achar que a justiça ela pode agir como a polícia, então a polícia tem que prender, mas depois tem que ter um poder que observe a necessidade da prisão. Nem toda prisão é necessária, né? A legalidade da prisão, tem prisões que são ilegais, e muitas vezes, observando, eu estou dando só 2 critérios que a justiça é obrigada, né, a utilizar, né? Às vezes a justiça tem que botar na rua, sem contar que no Brasil não tem prisão perpétua, né? Então, em algum momento, todos que vão presos, né, eles vão voltar para o ambiente social. Então, acho que a gente tinha que estar dialogando hoje que enxugar, prender menos, é um caminho também para você dar até um destino para essas pessoas que estão presas. Que repara, como é que a gente vai pensar em ressocialização? Eu não uso mais esse termo, mas como é que a gente vai pensar num programa de redução de danos, onde no cárcere a gente possa ter trabalho, educação, coisas que às vezes faltaram, né, e que colocaram o cara nessa rota, né, da atividade criminal. É impossível fazer isso com essa superlotação que nós temos, com 800 mil presos. Como é que você vai dar escola para 800 mil presos? É difícil. Então, quer dizer, nós precisamos enxugar o sistema para fazer com que esse sistema sirva para alguma coisa. Porque, repara, a gente pensar na lógica de que o encarceramento é só o fazer sofrer, é o castigo no sentido de inflição de dor, né? A gente vai botar o cara lá sofrendo, né, comendo mal, com problema de saúde, vai há 5, 10 anos, e quando ele sair, ele vai sair numa situação de vulnerabilidade em que ele possa, e é isso que tem acontecido, praticar crimes até mais graves. Ele entra praticando crimes sem violência, sai e volta para praticar crimes com violência. Então, a gente precisa entender que se a lógica do sistema, né, no encarceramento é dar um destino para essas pessoas que não seja a morte, né, estando preso, o destino não é a morte. Essa pessoa tem que ter, a gente tem que ter um projeto para esses presos. E o hiperencarceramento não permite que se tenha um projeto para eles, né? Vira verdadeiro depósito de pessoas, que é hoje o que o sistema prisional se transformou, um grande depósito de pessoas que estão ali sofrendo para depois retornarem para o ambiente social. Então, não sei, esse discurso de que a prisão resolve, é o mesmo discurso que diz também que essa letalidade resolve. Tem um amigo delegado que uma vez virou para mim e falou, olha, eu não consigo enxergar uma segurança no nosso país que não utilize a força letal e o encarceramento para enfrentar a questão criminal. Falei, meu amigo, nós estamos nessa há 40 anos. Há 40 anos que o Brasil está prendendo muito e matando muito. Resolveu alguma coisa? Aí sabe qual é a resposta deles? É que a gente ainda não matou nem prendeu o suficiente. Então, é um discurso que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, vai ser difícil da gente, se a gente não mudar a lógica do debate, né? O debate tem que dizer o seguinte, encarcerar não resolve o problema.
Isso é importante. Deixa eu te colocar uma questão. Tem aqui uma proposta de um debate que a gente tem 15 minutinhos só para encerrar, mas eu quero botar um tema totalmente diferente aqui, mas queria muito te ouvir sobre isso. O Felipe Marim propondo um debate sobre Exército e PMs com Orlando, Pedro Marim e o Gabriel Feltran, cientista e autor de Irmãos, uma história do PCC. Tá aí a dica. Orlando, deixa eu te falar uma coisa. Você foi Hare Krishna? Você foi monge Hare Krishna, é isso? Eu sou Hare Krishna, eu fui monge, mas por um período curto, 1 ano. Né? Mas eu sou Hare Krishna até hoje. Você é Hare Krishna ainda? Só que hoje... Isso, sou. O movimento Hare Krishna fez, ano passado, 50 anos no Brasil. É interessante porque na Comissão da Verdade foram descobertos muitos documentos, né, de perseguição, né, a essas novas religiões que chegavam naquele momento da contracultura, né? Então, os Hare Krishna foram alvos de investigação do SNI e tudo. Tem toda uma sabia não. Foi publicado no Anselmo Góes, depois a gente foi e estava lá na Comissão da Verdade, alguns dos documentos, nessa coisa da perseguição religiosa. Isso vai muito na direção daquele discurso que o Bolsonaro fez, não sei se você lembra, em cima de um carro de som, dizendo que as minorias têm que se curvar às maiorias, e que a maioria no Brasil é a maioria cristã. Ele fez esse discurso na campanha de 2018. Então, essa ideia já existia ali naquela concepção militarista, né, de que eles até trabalham com a ideia de Estado laico e tal, mas eles querem uma teocracia. Isso aí está no embrião lá da ditadura militar e a extrema-direita também avança para isso, para essa ideia de teocrática, né, de ter um... E aí os evangélicos colaram nisso, não é à toa, porque os evangélicos já tinham um projeto de poder antigo, né? Inclusive que quem abriu a porta para eles foram os progressistas, ou até a esquerda, de uma certa forma, mas mais os progressistas mesmo. O Brizola denunciou, né? Quando abriram as portas, ele falou, isso vai dar merda. Tem vídeo do Brizola falando, isso vai dar problema. Né? Porque não cabe às igrejas fazerem o papel do Estado. O Estado é que tem que fazer. Né? Nem as igrejas, nem o tráfico, né? Nem as milícias. Muito menos. Né? Muito menos. O problema é que o tráfico e a milícia são identificados como inimigos. Os evangélicos, às vezes, são identificados como parceiros, sócios, né, do projeto político. Essa diferença também é importante, né? Porque a construção que se faz de um campo e do outro é completamente distinta. Você foi monge evangélico em que período? Não, evangélico. Pelo amor de Deus. Desculpa, monge Hare Krishna quando? Isso, acho que foi em 89. Eu era jornalista e eu estava insatisfeito na vida, dando uma pirada e bebendo muito. E eu falei, cara, não estou me sentindo bem, eu quero... E eu já era Hare Krishna, mas eu achei que a experiência monástica podia me trazer, né, alguma coisa. E depois eu entendi o seguinte, cara, a gente se carrega, né? Você pode morar lá no Himalaia, né, que você vai fugir de muita coisa, você só não foge de você, porque quando vai para o Himalaia, você tem que se carregar, né? Então, eu depois percebi que a melhor maneira de você buscar essa paz interior não é morando num templo, você tem que estar com ela em qualquer lugar, independente das condições, respeitando aqueles que têm uma vocação. Eu acho que eu não tenho nada contra os sacerdotes religiosos, né? Dependendo da situação, né? Mas assim, quanto à função monástica, a função social, digamos assim, né? Um trabalho. Mas depois eu percebi que aquilo que eu estava buscando, eu estava buscando da forma errada, né? Eu não vou ter uma paz interior porque eu estou morando no templo usando uma roupa assim, estou longe das coisas que eu acho que me prejudicam, que eu sempre achava que o que me prejudicava estava fora, nunca dentro. Aí eu dei uma virada, conseguia me enxergar mais, e hoje eu consigo... Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos quase, em 2 mosteiros beneditinos, né? Eu comecei a jornada para ser monge beneditino. E tem uma expressão clássica, né, na Igreja Católica para essa vida monástica, que é o fugit mundi, fuga do mundo. Isso. Só que a grande questão
é que você entra para dentro do mosteiro e o mundo entra junto com você, né? Porque o mundo está dentro, né? Então, É isso. você chega lá dentro e vai ver que tem inveja, tem Quando disputa. foi? Quando foi, Mauro, que você ficou Eu fiquei, não, eu fui já bem mais velho, eu fui com 51 anos de idade, eu entrei. Eu fiquei de 51 até os 53, praticamente. Um pouquinho antes dos 53, no Mosteiro São Bento, em Vinhedo, e depois no Mosteiro Cisterciense, perto de Botucatu, no interior de São Paulo também. Os cistercienses são um racha dos beneditinos do século XII, né? Mas o espírito é basicamente o mesmo. Mas eu gostei, cara. Não gostei, não. Eu gostava muito daquela vida lá. Interessante. Mais tranquila, né? É. E você. Agora, era uma vida de oração. Imagino que lá no Mosteiro Hare Krishna também. Então a gente passava No uns Hare Krishna 7 momentos de oração por dia, e em silêncio, né? Meditação, uma sim. pegada. Não, lá a gente tinha um horário da meditação, você acordava muito cedo, né? Lá o horário de acordar é 4 da manhã. E aí eu Também. fazia todo o programa espiritual, tomava lá o de jejum e a gente ia distribuir livros, porque o fundador do movimento, Hare Krishna, Prabhupada, ele estabeleceu como um processo de transmissão do conhecimento, né, do Hare Krishna, a distribuição de livros. Então, a gente saía nas ruas e ia distribuir livros no ônibus, nas ruas, nos sinais, né? Na época não tinha essa disputa que tem hoje. Hoje ficou ruim, os Hare Krishna até sumiram, porque quando tu para no sinal é tanta gente para vender de tudo, que não dá para vender mais livro Hare Krishna no sinal, não. Mas foi uma experiência bacana. Tanto é que eu me mantenho na religião, até hoje eu faço parte do conselho administrativo aqui do Templo do Rio, eu tenho até uma participação bem ativa, né, Que legal. comunidade. Que legal, que legal. Isso aí. Acho que uma característica, quem olha de longe, porque eu nunca me aproximei dos Hare Krishna, evidente, ou evidente para quem olha de fora, é a alegria, né? A alegria É uma característica. Parece bem interessante isso. Né? Diferentemente dos monges católicos, beneditinos e tal, que a característica é o silêncio, né? Uma coisa mais retraída, né? É isso aí. Legal. Tá bom. Zacone, muito obrigado por essa segunda rodada de conversas. Vamos montar debate de você com mais gente. Vamos ver você, o Genuíno, talvez, que a gente pode trazer um resumo de toda a construção do campo crítico, né, nessa questão da segurança pública na Constituinte. A Constituinte é um momento importante da gente estudar a movimentação dos militares para se manterem nas relações de poder no Brasil. E a segurança pública foi a porta escolhida e até hoje não fechada pelos civis. Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar em fechar essa porta para os militares. Os militares têm funções importantíssimas a cumprirem no nosso país. Cuidar da nossa soberania, proteger as nossas riquezas. Nunca precisamos tanto de forças militares. Esse discurso que nós estamos fazendo da desmilitarização não é um discurso contra as Forças Armadas, Paulo. É um discurso a favor das Forças Armadas. É botar o Exército, né, e a Marinha, a Aeronáutica, nas suas funções precípuas e fundamentais para garantir a soberania do nosso Estado. E essa entrada que os militares fizeram na segurança pública e que até hoje se mantém, inclusive com o apoio dos progressistas, isso é um verdadeiro tiro no pé, usando essa metáfora porque tem relação com o tema. É um tiro no pé porque é uma cilada para o próprio Exército, né? Colocou o Exército novamente no campo político, porque a gente já conversou que segurança pública hoje é um dispositivo fundamental na política, e os militares entrando na política, aconteceu tudo. Né? A gente tem muita coisa ainda para entender nesse processo, né, dos militares na democracia. Aquela intervenção federal militar no Rio tem que ser mais estudada. Eles queimaram, uma coisa até... Eles queimaram todos os documentos. Olha que doideira. Que tinha ali, né, para os caras desaparecerem com todo o arquivo da intervenção federal militar, a execução da Marielle. Isso, para mim, tem muita coisa aí,
muito caroço nesse angu, e a gente precisa, né, parar e olhar isso com atenção. A gente não pode naturalizar a participação das Forças Armadas na segurança pública. Não podemos naturalizar uma polícia militar que não existe em lugar nenhum do mundo nessa forma que tem no Brasil, uma força do Exército, auxiliar de reserva do Exército, apontando armas contra o nosso próprio povo. Isso tem que ser revisto. Eu cobri a Constituinte, né? Era um jovem jornalista. Eu cobri a Constituinte pela Folha de São Paulo aqui em Brasília. Eu já conheci o Genuíno tinha sido meu professor na equipe. E, enfim, interagimos bastante lá. E, de fato, 3 lobbies fortes que eu presenciei na Constituinte foi das Forças Armadas, das polícias militares e do Ministério Público. Quem não tinha lobby forte era a Polícia Civil, que entrou pelo cano, né? É isso. É verdade. Foi a que mais perdeu. É isso mesmo. E hoje, aqui no Congresso, você vê a assessoria parlamentar das Forças Armadas é uma das mais presentes no Congresso Nacional. É impressionante a presença dos assessores parlamentares das Forças Armadas no Congresso Nacional. Aprenderam, né? Eles sabem que isso aí na verdade, é o que os detentores do poder fazem, né? Os planos de saúde, o ensino privado, né? Como é que esses caras mantêm as coisas dessa forma que a gente vive no Brasil? Através do lobby no Congresso, são os maiores lobistas. Claro. É isso. Sim, é isso aí. Orlando, muito obrigado, bom fim de semana para ti. Bom Dia das Mães para você. Bom Dia das Mães para quem tem mãe viva, para quem tem mãe morta, para quem é mãe. Bom Dia das Mães, então, para tua família aí, tá bom? Obrigado para você também, Mauro. Tudo de bom. Obrigado aí pelo convite. Grande abraço.